Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Comecemos por falar de Portugal e do 25 de Abril. Passaram agora 49 anos sobre a data histórica do 25 de Abril, o Dia da Libertação. Havermos algumas críticas de partidos de direita e até de certo modo de esquerda. Parece que o 25 de Abril foi um falhanço. Não foi. O 25 de Abril foi uma grande conquista. A maior conquista, talvez, de todos os tempos do povo português. Foi a conquista da liberdade. E bastaria a conquista da liberdade para justificar o 25 de Abril. Mas não foi só. Foi a conquista do progresso e do mínimo de justiça social. Lembremos o que era Portugal antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, Portugal só tinha atrás de si, no produto interno bruto per capita, a Albânia, um país comunista. No 25 de Abril, nós tínhamos uma das maiores taxas de mortalidade infantil, se não a maior, da Europa. No 25 de Abril, nós tínhamos as grandes cidades com cartões de visita que eram os bairros de lata. À entrada de Lisboa, à entrada do Porto, à entrada de Coimbra, à entrada das principais cidades do país, o cartão de visita eram os bairros de lata. Não havia Serviço Nacional de Saúde. A higiene era má. Não havia acesso quase das populações do interior aos cuidados de saúde, à cultura, à educação. Tudo isso mudou com o 25 de Abril. Hoje temos a quarta melhor taxa de mortalidade infantil, não da Europa, mas do mundo. Melhor que a americana, melhor que a da generalidade dos países europeus. E a taxa de mortalidade infantil é provavelmente o primeiro índice de desenvolvimento de um país. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que, com as suas deficiências, com as críticas que lhe fazem, e muitas delas são porque se transfere para os privados receitas que deviam ir para o Serviço Público de Saúde, mas apesar disso, o Serviço Nacional de Saúde é escolhido por mulheres, por exemplo, da Noruega, ou da Dinamarca, ou da Alemanha, para virem ter os seus bebés a Portugal. A medicina portuguesa é reconhecida como uma das melhores do mundo. Neste momento, a nossa educação está já entre as melhores da Europa. A taxa de licenciados entre a população em idade de se licenciar passou de 3% antes do 25 de Abril para 30% agora. E poderíamos desenrolar imensos números para mostrar a importância que teve o 25 de Abril. Não estamos ainda satisfeitos? Claro que não. Falta muito a conquistar. Desde logo, há desigualdades gritantes na nossa sociedade que incumbe combater. É moralmente insustentável
uma sociedade desigual como a sociedade portuguesa. Mas isso deve-se a que os privados não abdicam do seu lucro, não abdicam da sua ganância para criarem um mínimo de justiça social. E é outra coisa também muito importante, é que infelizmente o Estado português ainda não conseguiu um rumo para perceber onde está a via correta para o desenvolvimento e para a justiça social. Por um lado, os partidos de esquerda, à esquerda do PS, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, estão prisioneiros de uma mítica revolução proletária que não vai acontecer porque o mundo de hoje não é o mundo do século XIX em que Marx viveu e fundou a sua teoria. A realidade criou uma sociedade, ou sociedades, um mundo, de um modo geral, muito diferente daquele que Marx previu que iria surgir. E, por isso, é completamente sem sentido, neste momento, esperar uma revolução proletária. E esperar que o Estado resolva todos os problemas e a nacionalização dos bens resolva todos os problemas de um país. Por outro lado, a direita, fiel aos seus compromissos com o poder económico, de que é beneficiária, fiel ao neoliberalismo, não deixa de defender a manutenção e acentuação dessas desigualdades. Pese embora diga o contrário. Porque o liberalismo económico defendido pela direita, do PSD ao Chega, todos eles defendem um liberalismo económico, não é só a iniciativa liberal, todos eles. Aquilo que defendem é o poder livre dos mais ricos de se apropriarem da riqueza criada pela sociedade em seu próprio proveito. Ora, tem sido isso, precisamente, que tem impedido o desenvolvimento. Nós temos um exemplo que poderia, de certo modo, inspirar-nos. Não o exemplo da democracia, não o exemplo da ditadura chinesa, mas o exemplo da economia chinesa, que criou um mercado em que o Estado está presente e concorre com a iniciativa privada. Em Portugal, a iniciativa privada, pese embora aquilo que dizem os liberais, aquilo que está habituada é viver à custa do Estado. Repare-se, o Sr. Ricardo Salgado recebeu o Banco Espírito Santo de mãos beijadas. Não pagou nada. E aquilo que fez foi o que todos sabemos. Destruir a vida de milhares de portugueses. António Champollion, por exemplo, que gritou pela privatização do Banco Tota e Açores, para lhe ser dado de mão beijada, praticamente de graça, e invocando a defesa do interesse patriótico na privatização do Banco Tota para as suas mãos, aquilo que fez foi, pouco tempo depois da privatização do Banco Tota, ao preço da chuva, vender o Banco Tota com um elevado lucro ao Banco Santander. Por outro lado, quando têm qualquer dificuldade, os privados, aquilo que fazem é recorrer ao Estado para os auxiliar a torto e a direito. Isto é, os privados querem o liberalismo, mas querem o liberalismo naquilo que o beneficia, porque quando têm quaisquer dificuldades, aquilo que fazem é recorrer ao Estado para os proteger e beneficiarem-se à custa do Estado. Ora, enquanto o Estado não instituir um mercado efetivamente livre, e para isso o próprio Estado terá de concorrer, terá de garantir a liberdade de mercado,
Um dos grandes erros da esquerda foi considerar que o mercado era algo inerente ao capitalismo. Não é. O mercado é uma parte e relativamente pequena do capitalismo, porque no capitalismo que vivemos não há mercado. Aquilo que há é monopólios e a concertação frequente de interesses entre os monopólios e a apropriação da riqueza do Estado por parte desses monopólios também muito frequente. A criação de um mecanismo de mercado é realmente importante e só para isso é que é importantíssima também a presença do Estado na economia. É este o caminho que deve ser percorrido, porque o exemplo da China demonstrou que a assunção do mercado livre, de livre concorrência entre o Estado e os privados, com a presença no Estado em todos os ramos da economia, levava a um desenvolvimento económico como nunca tinha antes acontecido na China. E certamente que será um bom exemplo para Portugal. Posto isto, vamos falar da Ucrânia e da iniciativa da Rússia, ou melhor, da iniciativa da China para a paz na Ucrânia. Estas conversações com Zelensky, de Xi Jinping, através de um telefonema, foram muito importantes. E, de certo modo, convenhamos, se por um lado os Estados Unidos da América não querem que a China intervenha e consiga a paz na Ucrânia, porque isso iria aumentar o prestígio internacional da China, por outro lado, Biden percebe perfeitamente que a China é o único país com força suficiente para pressionar a Rússia para um acordo minimamente aceitável para os Estados Unidos, qualquer que ele seja. Porque, na realidade, aquilo que sucede é que esta guerra é uma guerra entre a NATO, melhor dizendo, os Estados Unidos e a Rússia. Assim como a guerra que está a acontecer no Sudão. Aquilo que está a acontecer no Sudão neste momento é também uma guerra entre os Estados Unidos, que apoiam o poder militar que governa Khartoum, e a Rússia, que apoia as forças de segurança que estão contra o governo de Khartoum. São esses que fornecem armas a ambas as partes em conflito e alimentam esse conflito no Sudão. Assim como sucede na Ucrânia. É a União Europeia, é sobretudo os Estados Unidos que fornecem armas à Ucrânia e alimentam este conflito. É óbvio que há uma invasão. É óbvio que é completamente ilegal a invasão da Ucrânia e que Putin não podia, face ao direito internacional, invadir a Ucrânia. Mas a verdade é que isso tem sido alimentado pela política da União Europeia e dos Estados Unidos. Ainda agora, falar-se na adesão da Ucrânia à NATO, como falou o secretário-geral da NATO, o Jens Stoltenberg, é uma tontice perfeita no momento destes. É apenas o acirrar da guerra. Mas Biden, que é um homem experiente, apesar de tudo, percebe que está ali num atoleiro. E o fantasma do Vietnã está presente. O Vietnã começou com o apoio de Truman aos franceses, que nunca foi conseguido com êxito e que levou à derrota dos franceses em Dien Bien Phu. Depois Eisenhower, depois Kennedy, depois Johnson meteram-se no atoleiro do Vietnã. Saíram de lá escorraçados ingloriamente. Também com o Afeganistão, Obama enviou já no seu mandato 30 mil soldados a acrescentar já às tropas americanas no Afeganistão, e Biden foi contra isso, porque previa que algo de trágico iria suceder, como realmente sucedeu. Biden percebe que a Ucrânia pode ser um novo Vietnã para os Estados Unidos, e por isso
ele só pode saudar a intervenção da China. Ora, esperamos que a intervenção da China seja apenas neste sentido. É isto que é justo em termos do direito internacional. Que haja um referendo no Donbass e na Crimeia, supervisionado pelas Nações Unidas, para que os povos do Donbass e da Crimeia decidem se querem estar com a Ucrânia, se querem estar com a Rússia. Esta é que é a solução. E para já era essencial que, em vez de se esperar por uma contraofensiva das tropas ucranianas, que não vai acontecer, não vai ter êxito, a ofensiva, mesmo que venha a acontecer, ela tem vindo a ser adiada, mesmo que venha a acontecer, ela não vai ter êxito. E em vez de se continuar esta carnificina, se leva a cabo desde já um cessar-fogo que é importante para o povo ucraniano. Esperamos que isso seja alcançado em breve com o auxílio da China ou com o auxílio de qualquer outro país, não interessa, o cessar-fogo e o fim da carnificina do povo ucraniano, isso é que interessa. Finalmente, falemos do Brasil e da vinda de Lula a Portugal. Foi um êxito a vinda de Lula a Portugal, pese embora a vergonhosa, perfeitamente vergonhosa e indigna atitude do Chega e da Iniciativa Liberal. Do Chega espera-se tudo. A mentira, o insulto, tudo aquilo que há de pior se espera do Chega. Não é sem razão que o convidado próximo do Chega é Bolsonaro. É este indivíduo que agora veio defender-se a dizer que lançou um vídeo na internet porque estava sob o efeito da morfina. Até que ponto é que isto sucede? Se calhar estava, mas não era de agora, há muitos anos que ele está sob o efeito da morfina e provavelmente os seus apoiantes também parecem que estão sob o efeito de uma morfina que lhes é incutida pelo bolsonarismo e pelas seitas neopentecostais. Ora, apesar da atitude absolutamente indigna do Chega e também da Iniciativa Liberal, que defende a liberdade, mas se aliou na prática ao Chega e ao bolsonarismo, a visita de Lula a Portugal foi um êxito. Os acordos alcançados foram muito importantes e, sobretudo, a abertura para uma ligação mais profunda da União Europeia à América Latina e particularmente ao Brasil é também muito importante. E aí Portugal, como país irmão, como quer Lula, quer Marcelo Rebelo de Sousa acentuaram, Portugal é uma extensão do Brasil, o Brasil é uma extensão de Portugal. Ambos são irmãos e ambos começarão a trabalhar a partir de agora para um futuro melhor, não só nas relações entre os países, mas um futuro melhor para as relações entre a América do Sul e particularmente o Brasil e a União Europeia para garantir o progresso e a liberdade e a justiça social nesse grande país irmão de Portugal, que é o Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade, e que coloquem as vossas opiniões, que são sempre importantes para nós. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.